sejam bem-vindos ao Senacast, o podcast do Senac Mato Grosso do Sul, um podcast destinado a gente conversar sobre educação profissional, mercado, tendências de trabalho e varejo. Hoje nós estamos aqui com o Caio Camargo. O Caio Camargo é especialista em varejo e tecnologia. O Caio, ele é autor do livro Arroz, Feijão e Varejo e co-host do Varejo Cast, um dos podcasts de varejo mais ouvidos aqui do nosso país, né, Caio? Conseguimos, acho, viu, Gil? Primeiro, é um prazer estar aqui com o Senacast, com vocês nessa edição. Qualquer projeto do Senac Mato Grosso do Sul, é uma honra participar, tá? Eu me sinto aqui em casa, estou entre amigos aqui, estamos entre amigos. E muito bacana, no projeto que já tinha 6 anos, né, o Varejo Cast, junto com o Fred. E quando veio essa história, eu tinha já falando de varejo, que era um outro podcast, está lá solto no Spotify perdido. E aí, por conta dos projetos que a gente começou a fazer, inclusive para a NRF, falou, cara, vamos fazer uma coisa mais estruturada, profissional. Eu fazia meio, nos meus tempos, horas vagas, você também, vamos juntar e começar a fazer alguma coisa mais cadenciada. E a gente começou a brincar há 3 anos, 2 anos e pouquinho atrás, na NRF. E quando a gente percebeu uma brincadeira de 2 caras lá fazendo um podcast e estava chegando em top 20 do Brasil em negócios. E a gente falou, opa, acho que a gente acertou a mão, acertamos a linguagem, vamos ver o que não dá. A gente já está com quase 550 episódios no ar, é muita jornada já de entrevista, tendência, notícia. E, cara, tentando ser cada vez mais forte. É o mercado Oceano Vermelho, mas a gente tem o nosso quê de ser. Muito bom. Nós estamos começando também o nosso podcast. A gente tem um objetivo de muita interação com nossos docentes, alunos e produzir conteúdo nas nossas áreas de atuação. Quando você e o Fred trouxeram todas essas tendências da NRF e do varejo, e aí o varejo, quando a gente fala, é produtos e serviços, né? Uma coisa que chamou a atenção foi a linha cronológica que vocês trouxeram, o pêndulo, né? Sim. Nada vai mudar para sempre, nada é revolução, as coisas vão e vêm. E é muito interessante quando vocês trouxeram da loja física. Isso me marcou muito, porque quando o Fred falou, quando entrou o e-commerce, a loja física vai morrer, ninguém mais vai presencial. E aí entra metaverso e depois inteligência artificial, e a gente está nesse movimento pendular, e vocês nos trouxeram que a NRF trouxe fortemente que a loja física não morreu. Exato. Ela vai bem, ela pode ir bem, né? E uma das coisas que vocês falaram é sobre o tempo das pessoas e o slow retail. Queria que você falasse um pouquinho para nós que tendência é essa e como é que, por exemplo, o varejo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quem trabalha com o comércio de produtos e serviços, pode olhar para esse slow retail e entender que isso é possível para o seu negócio. Bacana. Tem bastante coisa na tua pergunta. Vamos ver se eu respondo por partes aqui, né? Tem até coisas que a gente queria abordar, que a gente estava até refletindo aqui meio na hora do almoço, umas conversas que a gente estava tendo e o Fred. Sabe que até a década de 90, o varejo em si não mudou muita coisa desde os primórdios da humanidade, né? A loja é mais bonita, tal, mas não tinha nenhum avanço tecnológico substancial, né? A coisa começou a mudar meados aí, final da década de 90, quando chegou a internet. E se você for olhar esses últimos 30 anos, no total, 95 a 2025, realmente foi um olho de furacão que a gente ainda continua vivendo com uma série de disrupções aí tecnológicas baseadas principalmente no advento do digital. Então, o digital fez esse rebuliço, onde houve uma série de apostas. Uma reflexão que a gente pode começar a construir a partir disso é que, quando a gente olha para o varejo, talvez nesse exato momento a gente está diluindo um pouco essa espuma da novidade, do digital, e começando a enraizar o varejo novamente naquilo que faz sentido para o varejo, no meio deste contexto digital, que ele já está mais maduro. A gente já tem uma visão mais clara do que é o digital, o que vai permanecer. A própria inteligência artificial, foi um alvoroço ano passado, né? Em 2023, finalzinho de 2023, é iniciado o processo da IA generativa, 2024 é um ano do hype, da novidade, 2025 é um ano do mas para que serve isso? Com o que a gente vai fazer com esse negócio aqui? Que ele é revolucionário, sim, mas como é que eu uso isso no negócio? Eu acho que é o ano da gente está olhando mais para o que faz sentido para o negócio, o básico bem feito, o varejo que tenha austeridade financeira, fiscal, naquilo que ele se propõe a fazer operação azeitada, correta. Eu acho que o varejo está caminhando para esse lado. E esse papo do slow retail, ele faz sentido nesse resgate do que tem que ser um varejo loja física, né?
Não vai dar para a gente competir de igual para igual com um cara digital, não vai dar para competir de igual para igual com um aplicativo multinacional gigantesco com milhões de dólares. Mas eu tenho como loja física algo que esses caras não têm, que é a minha experiência. É a minha autenticidade, aquilo que fez eu crescer como negócio, acontecer como negócio para o público que gosta de mim. Tá? E o Slow Retail tem essa peculiaridade de resgatar o que a gente chama de terceiro local. As pessoas têm sua casa, as pessoas têm seu trabalho, as pessoas têm um terceiro local, que pode ser uma loja agradável, uma livraria, que você adoraria ir, folhear os livros, passar uma tarde escutando uma música calma, tomando um cafezinho, né? Naquela livraria que é uma gôndola branca, cheia de livro abarrotado, com cara de sebo, que ninguém está afim de entrar lá. Quer ir lá, pegar o livro rápido e ir embora, certo? Então, acho que é um resgate da experiência, do que fez forte o varejo, loja física, todo esse tempo, e o que vai prevalecer, porque a experiência não tem até hoje, tá? Pode ser que no futuro aconteça um movimento, não tem nada até hoje que consiga superar a experiência de loja. Então, assim, mesmo digital, conveniência, você tem de um lado experiência, de um lado conveniência, que o digital acelerou a conveniência. Mas onde eu não consigo competir por conveniência, por ser rápido, eu tenho que ter experiência. É uma balança. É uma balança de negócio. Então, se eu não conseguir ser efetivamente, ter competitividade quanto ao player digital, eu vou ter que apostar nesse outro lado. Ter uma experiência para segurar, para atrair, para fidelizar meu consumidor. É lá que está o segredo do meu negócio hoje. E é muito legal isso que você está trazendo, né? Porque tem gente que quando ouve falar, nossa, NRF, Nova York, então os caras só viram o quê? Grandes players, Walmart. Como é que isso acontece no comércio aqui de um bairro de Campo Grande? Né? Vou citar aqui um bairro, Moreninha, que é um bairro muito populoso aqui. Mas a gente vê que essa questão de experiência, e vocês trouxeram isso muito claro, tem a ver com conexão, e com identidade e a confiança desse consumidor, né? Porque a gente sempre lembra de onde a gente foi bem atendido, de onde a gente gostou e de onde a gente achou péssimo e saiu correndo, né? Então, eu acho que essa coisa de pensar, não, isso aqui é para os grandes, não, isso aqui é para o pequeno que está ali no bairro, né? E talvez quem está no bairro e tem a sua vizinhança conhecida tenha grandes oportunidades de trabalhar com conexão, com confiança e identidade. Até porque quando a gente fala de varejo de bairro, existe um risco gigantesco, tá? A gente até brincou numa conversa agora há pouco que estava tendo aqui. Se eu estou numa rua de alto fluxo, onde eventualmente passa muita gente todo dia, de alguma forma tem até um direito de errar no atendimento. Um shopping center de grande circulação. Posso atender mal um cliente porque daqui a pouco vem um outro cliente, tá? E normalmente o varejo não sabe quem são esses clientes, ele não tem controle e trabalha mal com CRM, com dados, com informações. Agora, quando estou no bairro, o jogo é outro. Se eu errar com você no bairro que você mora, provavelmente você nunca mais vai comprar comigo. Então, assim, o preço do erro custa muito caro para o varejista. Então, ele tem que ter excelência naquilo que ele se propõe fazer, tem que ter um bom serviço, uma boa prestação de atendimento, né? Tem que ter um sortimento adequado, porque se for no meu mercadinho um dia lá e não tem produto, é sempre buracado aqui essas prateleiras, você não vai ficar com dó de mim, me apoiar comprando comigo. Você vai buscar um lugar que te atende. Naturalmente, a gente faz isso, tá? Então, o fato é que o bairro tem grandes riscos, diferente de uma via de grande circulação. Agora, mesmo a grande via de circulação, a gente fala, a concorrência mudou. Né? Hoje a gente concorre não só com a cidade, não só com o bairro, não só com o cara que está na mesma avenida que a gente, mas a gente concorre com o marketplace e na China. Né? Então, essa concorrência mudou. Eu brinco, né? Dona Tereza tem uma lojinha aqui em Campo Grande, ela vira e mexe e vai lá pegar o busão para ir até o Paraguai, encher lá o busão de roupa e tal, faz isso há 30 anos, sempre deu certo. Mariazinha hoje vai lá na loja dela e fala, Dona Tereza, você tem essa blusinha cropped que eu vi no TikTok? Ela fala, minha filha, não tem. A próxima vez que eu for lá comprar, eu vejo se eu trago para você, né? Mariazinha atravessa a rua e compra na Shopee, na Shein. Daqui 2 dias está na casa dela. Então, assim, a Dona Tereza pode perder esse cliente daqui para frente. Então, assim, o mundo de hoje é uma outra competitividade. Ele mudou. O digital mudou a forma como que a gente joga o jogo do varejo. Mas o jogo do varejo ainda permanece o mesmo, como a gente disse no evento, né? É atender bem, é ter sortimento, é conhecer o cliente. Esse jogo não muda. A regra do jogo do varejo ela é a mesma. E pegando o exemplo que você deu da Dona Tereza, né? E se a Dona Tereza pesquisasse e soubesse que em algum momento ela vai ter uma cliente que vai ter aquele cropped daquele jeito, ela poderia ou se antecipar ou, se ela conhecesse a cliente dela, porque ela está ali no bairro, na vizinhança, né? Se ela tivesse dados
do que as clientes procuram, do que ela vê de movimento, talvez com esses dados ela pudesse ter ou se antecipado ou então conhecer de tal forma a sua cliente para oferecer um outro produto, algo próximo. Ou até mais resolver de maneiras diferentes. Olha, realmente eu não tenho essa peça, mas eu estou indo buscar e eu vou entregar na tua casa daqui 2 dias. Eu dou um jeito, eu vou mandar alguém pegar para você. Eu não sei o que pode ser feito, Giga. Mas acontece que eu não tenho mais chances de perder. O ano passado, quando a gente fez o GPS, a gente trouxe, né, um dos conceitos da Kate Anquetil, que é da GDR, lá do Reino Unido, que ela falava é o fim da era do desperdício. O que acontece? As empresas que estão usando inteligência artificial para ter inteligência, preço, estoque e tudo mais, controle, estão se tornando em resultados muito distantes das empresas que não estão fazendo nada com isso. Então, eu, como um pequeno varejista, não tenho mais essa margem para perder, para errar. Quanto mais eu fizer isso, menos competitivo eu vou estar, com maior preço eu vou estar no mercado. Então, o mundo hoje exige uma resposta mais rápida, que esse cara hoje pequeno, ele tem a chance de ter. A parte do princípio dele querer conhecer isso. Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, ela é acessível a todos. Conhecimento é acessível a todos, né? Eu, brincando com metáfora, falo um dos maiores palestrantes do país, sei lá, Mário Sérgio Cortella. Você não precisa pagar para ir numa palestra dele. Sim. Se você quiser, 120% do conteúdo dele está disponível de graça na internet em pílulas. Então, o conteúdo dele está lá aberto. Livros e tudo mais. A questão é que as pessoas não vão atrás. Isso com qualquer. Vai falar que não tem material disponível para aprender inteligência artificial nos dias de hoje? Tem um monte de material. Tem empresas como o Senac, FEComércio ali, né, dando material para as pessoas, ensinando, educando. Então, assim, recurso, oportunidade tem para todos. A questão é que o varejo, há muito tempo, trabalha na zona de conforto. Há muitos anos eu faço o que eu sempre fiz, sempre deu certo, criei filho, criei neto, criei sobrinho, criei todo mundo, e eu não quero mudar. Essa resistência à mudança é o que mata o varejo hoje, é o que vai matar o varejista no curto prazo. E a gente vê essa resistência matando grandes redes, né? A gente Exato. já assistiu grandes redes naufragarem aqui no Brasil. E a gente vê essa resistência, nós estávamos comentando isso antes, até no salão de beleza, que não tem uma balança de precisão para pesar o produto que está usando para fazer uma química num cabelo. Quer dizer, a gente está falando de um conteúdo disponível, a gente está falando de possibilidades de formação e também estamos falando o seguinte, cara, você tem que se reinventar, mas não é uma revolução. Você não precisa ser o grande Walmart, mas você tem que olhar para o teu negócio. E uma questão que vocês colocaram muito bem. Às vezes, a pergunta é a própria resposta, né? O que eu tenho que fazer? Afinal, quem é o meu cliente? Exato. Como é que eu estou me posicionando? Quem chega até mim vem buscando o quê? Né? São essas perguntas, eu acho que talvez o varejo, e aí eu falo tanto a livraria, como você falou, a padaria, como estou falando do salão de belezas, Exato. da venda negócio, de serviço. qualquer negócio, Né? qualquer negócio. Talvez esteja faltando se perguntar. Tá, e só para ter uma ideia, como é perigoso a zona de conforto, se você pegar qualquer capital do país hoje, um modelo referência de cafeteria para os jovens hoje é um Starbucks. Você vai num shopping, não tem Starbucks, tem os jovens tomando um frappuccino, aquele café gelado e tudo mais. Em São Paulo, está acontecendo uma movimentação diferente. Existe uma rede de cafeteria chamada We Coffee. E a We Coffee, ela começou no bairro da Liberdade como nicho, só que ela criou uma experiência diferenciada de cafeterias que cada uma tem uma identidade própria, todas elas assim com ambientes incríveis, entregas incríveis. E onde se instala em um shopping, onde já tem uma Starbucks, instala um e-coffee, imediatamente o e-coffee vira o café do jovem e o Starbucks vira o café do papai. Interessante, né? Então, Esse movimento você geracional. Na zona de conforto, achando que aquele teu consumidor, você já conhece ele, de repente vem alguma coisa e toma teu mercado de assalto. Né? Tivemos a leitura logo após uma NRF, né? O ChatGPT, DeepSeek. Aparece uma nova IA da China e chacoalha o mercado do ChatGPT que, entre aspas, se sentia confortável. Sim. E ninguém estava conseguindo chegar até ele. Isso mostra que a disrupção ela é possível em qualquer mercado. Né? A Netflix quebrou o mercado, né, como streaming. Hoje ela é perseguida por todos os estúdios, né? E até a própria Globoplay, que falou a Netflix vai matar a Globo. Hoje o Globoplay tem mais assinantes do país do que a própria Netflix no país. Então, isso muda a dinâmica de mercado. A gente tem que tomar cuidado com isso para não ser atropelado em qualquer momento. Se a gente está lá na zona de conforto, é um lugar muito perigoso. E usando o exemplo que você trouxe do e-coffee, a gente está falando de personalização. Sim. Também.
né? Essa questão de você não ser igual a todo mundo. Que quem é igual a todo mundo não vai sobreviver ao clique na internet, porque é mais fácil. Se você vende a mesma camiseta branca na sua loja que eu tenho no e-commerce, eu vou comprar no e-commerce, eu não preciso sair de casa. Exato. É mais confortável, né? Mas o que você personalizou e como é que você se posiciona para atender, né? E aí, e você estava falando de mídia, e aí eu vou puxar para o TikTok, né? Usando até o exemplo do Cropped, você falou do social selling, né? A gente tinha um storytelling. Para onde que a gente está indo? Que movimento é esse? Pois é, pois é. Bom, a gente, desde a pandemia, viu que o varejista buscou alternativas de venda no digital, algumas improvisadas. E, olha, sinceramente, eu defendo mesmo as questões improvisadas, tá? Uma delas é que o pessoal falava que fazia live commerce, né? O nome que a gente usou, live commerce. E o live commerce era aquela live do Instagram, que da live do Instagram tinha um clique lá, alguma coisa para você ir para um WhatsApp da empresa, ou tinha o telefone da empresa para você ligar para a empresa, para você tentar finalizar aquela compra, passando cartão, boleto, Pix, que fosse e tal. Então tinha uma jornada de compra que não era ideal, mas funcionou para muita gente, né? Desde aquela época eu brinco, olha, toma cuidado com os termos de mercado. Live commerce, né, que é o que a gente já via acontecendo na China, né? Ele pressupõe que na plataforma que você assiste o conteúdo, você consegue comprar o produto sem nenhuma barreira. Na própria plataforma que você assiste o vídeo, você aperta um botão e compra o produto. O live commerce, como essência, é isso. Eu falo, se não fosse dessa maneira, o Botini lá no Shoptime fazia live commerce há 300 anos. Muito antes da pandemia, o Medalhão Persa, que passava de madrugada na televisão, fazia live commerce. Porque o que é? Tá a televisão, mostra ao o produto, vivo, mostrando o produto, e você quer comprar, telefona aqui. Né? Telefona aqui, passa o cartão, ou seja, é live commerce. Então a gente tem que tomar cuidado com a sofisticação dos nomes. Né? Então a gente inventa. Mas as ferramentas estão melhorando, elas estão se tornando cada vez mais acessíveis. O que vai acontecer, seja TikTok Commerce, seja o Instagram trazendo isso daqui a pouco, porque hoje fala muito de TikTok, mas daqui 2 anos pode a gente tem uma outra rede social que a gente nem conhece ainda, né? Então, assim, eu não me prendo muito ao emblema ou à empresa em si, tá? Mas essa é uma ferramenta de rede social que vem via TikTok e que eu vou pegar essa xícara, eu vou colocar lá e eu vou criar um canal de venda, onde enquanto eu faço o vídeo, a pessoa pode comprar comigo a xícara na hora. E ali eu já aperto o botão, já recebo o dinheiro e já mando para casa da pessoa. O que está acontecendo é que isso vai criar uma nova dinâmica de marketplaces, de sellers, talvez as próprias redes sociais tomem o lugar dos marketplaces, tá? Só que tem várias coisas acontecendo além disso, tá, Gil? Uma das coisas que eu vejo acontecer muito, assim, e aí uma aposta minha, e eu vou jogar longe agora, tá? Vou jogar longe. Mas pensa Rede Globo, tá? Rede Globo hoje, ela tem a TV aberta, e realmente a TV aberta é absurdamente o que ela atinge em capilaridade, ainda mesmo nos dias de hoje, com tanta internet, né? A gente fala em Brasils, aí, rincões e tal, a televisão é um grande canal. Mas hoje o Globoplay é uma mídia que cresceu muito. Então, onde você assiste a televisão via aplicativo. Muita gente, inclusive, consome o conteúdo no próprio celular. Não é na televisão digital, Smart TV, está consumindo no celular. Isso abre um caminho para uma emissora como uma Rede Globo, por exemplo, vender a roupa que está na novela, marca, enquanto eu assisto a novela, aperta o botão e compra a roupa. Tá? Então, tá o social commerce, o live commerce, vão ter novas formas acontecendo, né? Brincadeiras à parte, vale lembrar que uma das maiores executivas do Mercado Livre hoje é a head da Globoplay. Entender que a Globo não vai virar um marketplace em algum momento é um erro. Né? Então, assim, porque tende a isso? Porque é a nova mídia. A nova mídia é vender. Hoje o retail media, que se conversa tanto sobre, é a propaganda que ajuda a vender o produto, isso é bom para o mercado, isso é bom para a marca. Então, a gente entra num novo universo ali de mídia, compra, venda, que isso vai criar uma nova dinâmica. Uma ferramenta é o social selling como o TikTok Commerce, mas a gente tem outras coisas que vão chegar na frente. Quem sabe um dia você está assistindo um filme no cinema e alguma coisa no seu celular permite que você compre aquele produto, compre um merchandising. Você está assistindo um filme. Um filme. Então, segunda tela, como tem vários aplicativos, já tem uma segunda tela para você assistir. Então, assim, são dinâmicas que vão acontecer no mundo moderno e cada vez mais rápidas. Isso é um fato. E aí, vocês trouxeram uma coisa muito básica, essencial, e vocês falaram o tempo todo isso. Volte ao básico, volte ao essencial. Faça o essencial bem feito, né? E a gente fala de atendimento ao cliente. E nós temos aqui, na nossa escola, atualmente, muitos alunos. Nós temos cerca de 1.200 alunos nos cursos de aprendizagem que trabalham em serviços administrativos, vendas em diversas empresas e também em supermercados, que é venda.
E a gente sabe que tem muita gente que se deu bem com venda, né? O Silvio Santos se deu bem com venda, além de ser um grande comunicador, né? A gente sabe que no ramo imobiliário, né? A gente tem o exemplo do Trump também nos Estados Unidos. Então, que conselho a gente pode dar para um aprendiz nosso, um jovem, que está trabalhando lá no comércio, para ele enxergar o tanto de oportunidade que ele tem? Porque a gente, às vezes, desmerece o comércio. Mas, olha só, a indústria ela tem que pegar a matéria-prima, transformar, ela testa para ver se o público vai querer comprar. Então, ela tem um processo de pesquisa, experimentação e produção que ela tem que produzir em larga escala, senão ela não se aguenta, né? E eu tenho o comércio que pega isso e, se conseguir agregar valor e vender bem, ganha muito. Exato. E ganham muito só vendendo, conversando, né? Que dica você pode dar para esses nossos alunos que hoje estão no comércio, do que eles podem crescer e do que eles podem visualizar de oportunidades para eles? Eu juro para você que está vendo esse podcast que essa pergunta não foi combinada, mas foi uma das melhores perguntas que você podia me fazer, assim, porque eu adorei essa pergunta. Eu vejo que a gente fala muito, quando a gente fala de varejo, de atendimento, tá? Mas o que significa o ato de atender? O ato de atender ele é uma resposta passiva ao cliente. Preciso que o cliente entre na loja, fale bom dia para mim, para a partir dali eu atendê-lo, né? E o atender, sim, eu posso atender com qualidade. Eu acho que a gente tem, no varejo em si, a gente vai ter cada vez menos esse papel do atendente na loja, ou seja, aquele cara que recebe passivamente e tenta converter aquilo numa venda, e cada vez mais o papel, de fato, do vendedor. Aquele que olha, tem um olhar proativo do número que ele precisa trazer para o negócio e quais são os caminhos para ele pode fazer isso. E ele pode fazer isso de várias maneiras possíveis. A primeira delas é entender que a loja é apenas um showroom, é apenas um espaço. Ele não precisa vender só na loja. Ele pode vender para amigo, pelo telefone, né, por alguma outra ferramenta, pelo WhatsApp. Ele pode usar os espaços de ociosidade, por exemplo, 10 horas da manhã não passa ninguém aqui. Pô, naquela hora, abrir uma câmera e fazer um live commerce, ou pegar o CRM e mandar algumas ofertas, como já se fala para fazer isso? O grande problema é que as pessoas ainda não têm essa mentalidade construída. Acha que o varejo ele deve funcionar tal como a indústria. Eu venho, bato o cartão, fico aqui esperando, atendo quem deu, no final do dia eu vejo quanto vendi, bato o cartão e vou embora. Esse é o profissional errado que o varejo precisa hoje. O profissional que o varejo precisa é que, sim, ele tem os horários, tem os seus limites de trabalho, né? Todo mundo tem que ter, né, alguma saúde mental, física, né, nessa conversa, mas ele tem que ser proativo, ele tem que buscar venda, ele tem que ser um caçador, ele tem que ser um hunter de vendas, e não ser aquele cara só esperando o cliente ir lá comprar. A gente não pode mais ter essa questão de eu ficar esperando, eu só vou vender para quem quer comprar. Ao contrário, tem que caçar quem nem sabe ainda que quer comprar. Tem que convencer as pessoas a se interessarem para aquilo que eu vendo. Eu tenho que conquistar pessoas que não conhecem ainda meu produto, que não conhecem minha marca, onde eles estão. Então, assim, tem que ser um pesquisador, tem que ser um desbravador. Este papel do varejo tende a mudar. Então, assim, para você que é vendedor, caça. Vai para cima, tem muita oportunidade, tem dinheiro. Aproveita ainda que a grande maioria dos profissionais ainda estão longe dessa visão. Então, a tua oportunidade é de entrar nesse mercado e fazer história nele. Muito bem. Muitas dicas aí, hein, nossos alunos? Olha só. E é para ganhar muita grana, hein? Opa! Caio, para a gente encerrar, para esse nosso comércio, e a gente está vivendo em Campo Grande algo que a gente percebeu lá em Nova York também, grandes lojas de departamento fechando, tem um movimento do comércio saindo do centro da grande cidade, estando no mercado de vizinhança. O que você pode falar para esse comércio de bens e serviços, para quem tem o salão de beleza, a barbearia, que está lá nesse mesmo bairro da Moreninha? Que dica você deixa agora no final de varejo para eles? Tem duas nuances ali importantes, tá? Eu acho que quando você fala dessa movimentação do mercado, as grandes marcas, tal, de fato tem um cenário estabelecido, tá? É cada vez mais escasso, principalmente quanto maior for a cidade, este espaço de grandes áreas em grandes avenidas comerciais. Ele é muito caro, inclusive, hoje. E aí as empresas estão entendendo como elas podem ter mais eficiência, tendo menos produtos, usando uma curva ABC, por exemplo, como estudo, né? Como posso ter menos produtos numa loja mais essencial, com uma operação mais enxuta, com menos custo,
para poder atender esse consumidor numa localidade um pouco mais próxima da casa dele. Um dos conceitos que a gente fala que vem mudando o mercado é que as pessoas querem fazer tudo, pós-pandemia, né, do home office, do remoto, tudo num entorno de 15 minutos a pé. Então, tudo que for 15 minutos a pé da casa onde as pessoas moram, dos bairros residenciais, tende a ficar mais difícil você vender. Se eu precisar pegar um carro para ir até a tua loja, você vai ter mais dificuldade para vender para mim do que aquele cara que eu vou a pé. Né? Então, assim, esse é um cuidado que a gente tem que ter como modelo de negócio. Então, para esse cara pequeno, eu estou próximo onde as pessoas moram, estou próximo do meu consumidor, eu preciso me mover daqui. Né? Ou o que eu posso fazer para chamar a atenção desse cara, convencer esse cara a vir até aqui onde estou. Então, essa é uma primeira questão. Agora, as questões para o que ele precisa fazer nesse momento, como é que ele se adequa, começa do princípio básico. Tá? Entenda quem você é no mundo, entenda qual é o teu papel no mundo, mas, prioritariamente, entenda seus números. Se você não sabe as suas informações, como você vende, para quem você vende, qual o seu ticket médio, qual o tempo de giro de produto, você não vai conseguir diagnosticar nunca o que você está errando. E muita gente acha que está deixando de vender porque o consumidor não está comprando, quando pode ser outros problemas que estão acontecendo no negócio. Venda é uma coisa que eu falo há muito tempo. Venda não é indicador. Venda é um resultado sobre os outros indicadores. Se você está apanhando em vendas hoje no seu negócio, é porque algum outro indicador está performando mal. Se você se tiver o mesmo número de clientes, mas o poder aquisitivo caiu, e o consumo começa a consumir 10% a menos, começa a tirar itens do meu carrinho de compra, você vai vender menos. Mas você vai vender menos, então não adianta fazer uma promoção qualquer. Você tem que entender que tem uma promoção que elevar o ticket médio, que é o teu problema. Se você precisar baixar o ticket médio e talvez você não conseguir trouxer mais pessoas na tua loja, você vai cair a tua venda ainda mais. Sim. Exatamente com a promoção. E por isso que muita promoção falha, porque nem tudo no varejo é uma questão de corta-preço que a gente vai voltar a vender. Sim. Porque não é preço tudo no varejo. Muito bom. Gente, muita dica legal sobre varejo. E uma coisa interessante para a gente saber. Quem assistiu o filme Estrelas Além do Seu Tempo? Você assistiu esse filme? Não, mas eu quero entender que filme é esse. Três mulheres negras que trabalhavam na NASA. Elas eram os computadores. Sim, desculpa. Eu preciso assistir. Precisa estar na minha lista para assistir esse filme. Isso. E aí, nessa época, se dizia, tinha um enorme computador da IBM na NASA, e naquela época se dizia que, imagina, queriam ter no máximo 3 computadores no mundo ou algo assim. Gente, hoje o computador está na nossa mão. Então, o que a gente traz com isso? Que tudo aquilo que vocês estão trazendo, você e o Fred, não são de Nova York, são do mundo. Tudo isso que a gente conversou aqui, que a gente percebe nessas tendências, já está no Brasil, né? Então, a gente tem que ficar de olho e fazer as perguntas certas para o nosso negócio. Caio, muito obrigado pelo seu tempo e por participar do nosso podcast. Eu que agradeço. Uma honra estar com vocês. Bom.